tempo, nós passamos por uma escassez, estava difícil mesmo. E nós brincamos, eu e minha esposa, brincamos, poxa, está acabando a comida, né? E vai sobrar a ração do Fritz. Ele olhou pra gente Assim aqui e não. foi lá pra comida dele pegar a ração dele pra gente não pegar. O que eu quero dizer com isto? No meio desta crise, dessa escassez, eu não posso perder a esperança. Olá, sejam bem-vindos a mais um Aloncast. Aqui a gente conversa sobre fé, negócio, de como construir uma vida abundante. Sempre um desejo aqui sincero de ajudar famílias cristãs a viverem com mais clareza, com mais propósito e com responsabilidade diante de Deus. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem provocativo, forte, com uma pergunta assim para você refletir. Quando a pobreza, ela entra pela porta, o amor sai pela janela? Boa pergunta, hein? Mas antes de qualquer interpretação errada, a gente não está dizendo que o amor depende do dinheiro. O amor verdadeiro, na verdade, ele não está à venda, né? Então, o que nós queremos conversar hoje é que muitas vezes, quando entra a escassez na família, a dívida, a falta de comunicação, o ambiente emocional da família começa a adoecer. Pois é. E esse tema toca diretamente muitos casais que a gente conversa nas consultorias, que a gente traz aqui para a nossa mentoria. Queremos falar aqui, principalmente, além de diálogo, também sobre finanças e sobre dinheiro. Mas muitas casas não estão sofrendo apenas pela falta do dinheiro. A gente percebe, atendendo nossos clientes, que muitas famílias carecem de um bom diálogo, de uma boa escuta, né? Porque tem aquele excesso de cobrança, as palavras muitas vezes machucam. Então, esse é um problema que vira uma parede entre o marido e a mulher. Em vez de eles construírem uma ponte de relacionamento, tem ali uma parede. E para brilhantar, para essa conversa que a gente vai ter sobre esse tema tão provocativo, nós trouxemos aqui o pastor Douglas Vilsinskas. Agora eu desafio falar esse nome. O nome chique é brabo, Eu tive que olhar a cola aqui. Que é pastor, teólogo, terapeuta emocional, juiz arbitral e autor do livro O Espírito das Palavras. Pastor há mais de 50 anos e tem se dedicado a ajudar pessoas a compreender o poder das palavras, das emoções e dos conflitos na vida financeira. Douglas, seja muito bem-vindo ao Aloncast. Muito obrigado, eu me sinto muito honrado. É um assunto muito importante, porque nós fomos criados, foi lançada sobre a nossa mente, a nossa cultura, de que dinheiro é ruim, dinheiro não é bom. E a Bíblia me fala o contrário. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Aí nós temos que ter sabedoria para trabalhar. E vamos trabalhar um pouquinho aí na mente desta família que pode estar atravessando alguns momentos ruins. Com certeza. Porque e Provérbios 18 e 21 fala também que a morte e a vida estão no poder da língua, né? E hoje a gente quer conversar também com você sobre o poder das palavras dentro de casa. Então você que está assistindo a gente aí, né, como é que vocês têm se comunicado como família, como casal, como pai, né? Até você também empresário, como você tem comunicado com os seus colaboradores, né? Então começando aqui, né, já o nosso bloco, Douglas, o nosso tema, você trouxe aqui um tema interessante, né? Quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Eu quero provocar aqui a nossa audiência uma reflexão, porque na minha visão como planejador financeiro, a pobreza aqui não é só falta de dinheiro. E nós falamos aqui nos bastidores já justamente sobre isso, que eu conheço pessoas tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Então, assim, muitas vezes falta uma mentalidade, tem aqui uma mentalidade de escassez, né? Uma casa que não tem direção, não tem um diálogo. Então, para você, Douglas, na visão de terapeuta e uma visão pastoral, quais são as pobrezas que, quando entram pela porta, o amor sai pela janela?
a incompreensão. Já começamos com isso. Porque eu entendo que eu tenho a responsabilidade, eu como homem, como provedor, então eu atraio, eu chamo para mim essa responsabilidade, que é. Mas, quando eu me casei, o texto sagrado me diz que agora serão ambos uma só carne. O que dói em mim tem que doer nela e nela tem que doer em mim. Eu tenho que compreender isto para poder levar a cabo, porque senão a minha cabeça não vai aguentar. Eu tenho que dividir essa tarefa. Eu tenho 2 ombros, e esses 2 ombros devem ter algum significado. Para deixar uma cabeça reclinar, descansar, trazer conforto. Mas eu tenho uma cabeça que eu posso reclinar também no ombro dela. E aí, você disse logo no início, diálogo. A falta do diálogo, da compreensão, vai abrir uma porta muito pesada para os efeitos no emocional que trarão para o corpo físico doenças. Chamamos de psicossomatismo. Psico da psique, do grego, é alma. Soma também do grego é corpo. E na psicologia há uma matéria que diz o corpo fala. Então, o que está doendo em você, como terapeuta, eu quero saber por que está doendo. O que aconteceu antes? Desde quando? E aí eu vou investigando. O problema todo é tudo da tua cabeça. É coisa da tua cabeça. A gente leva isso pejorativamente. Está tudo na mente. Então, temos que achar que é para poder tirar. Mas quando você fala, aí no caso, né, então, se tornam um. Mas existe aquele papel do homem e da mulher. O homem é ser o provedor, a mulher é edificar o lar. Mas quando entra a escassez na família, no casamento, aí uma crise de identidade. Inclusive, a gente vai falar sobre isso porque a gente vê isso nas nossas mentorias, né? Mas como é que a escassez, ela acaba mudando essa identidade do homem e da mulher dentro do casamento? Olha, para começar, a escassez, a pobreza, a miséria, ela não é eterna. Nós vamos evoluindo, vamos passando por cima dos problemas e vamos melhorando esta situação. Você me falou uma coisa, eu me lembrei agora, eu tinha um cachorrinho, ficou comigo 18 anos, um Lhasa Apso, chamava Fritz. E uma vez, e não faz muito tempo, nós passamos por uma escassez, estava difícil mesmo. E nós brincamos, eu e minha esposa, brincamos, poxa, está acabando a comida, né? E vai sobrar a ração do Fritz. Ele olhou para a gente assim, aqui e não. foi lá para a comida dele pegar a ração dele para a gente não pegar. O que eu quero dizer com isto? No meio desta crise, dessa escassez, eu não posso perder a esperança. E tem um texto bíblico que fala, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O profeta falou isso. Sim, sim. Eu vou trazer esperança no desespero? Vou dividir a ração do meu cachorro? Não, falamos brincando. E aquilo, o bom humor, nos trazia esperança. Passamos aquilo tranquilo. Hoje a gente lembra como uma coisa engraçada. Mas vivemos isso. Então, a escassez, a pobreza, a miséria, ela não é eterna. Vai agora também da minha cabeça como é que eu vou organizar para trabalhar. E saber definir bem os papéis para ninguém machucar um ao outro. Né? Porque muitas vezes a pessoa se sente tão humilhado, quando está passando uma situação financeira, isso compromete também a sanidade mental. A gente conversa tanto com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Né? Nos dois extremos, todo extremo ele é delicado, né? E pensando aqui na realidade do brasileiro especificamente, nós temos dados que são alarmantes. Hoje, né, 8 de cada 10 pessoas têm algum tipo de endividamento. E destas, 3 estão inadimplentes. Então imagina só, sei lá, no nosso contexto de amigos, de igreja, tudo mais, a cada 10 pessoas, 3 estão ali com o nome sujo, né? E aí, trazendo aqui da sua visão
pastoral, Douglas, como que a igreja pode olhar para essa situação que é urgente, né? E ajudar as famílias que estão assim tão endividadas, não apenas espiritualizando o processo, mas qual a parte prática de quem está nos assistindo aqui, tanto empresários como pastores e líderes, formadores de opinião que nos assistem, como é que a gente pode ajudar as pessoas? Olha, a ação social, distribuir cesta básica, remédio, roupa, é muito bonito. É bom e necessário. Não estamos invalidando isso. Tem que haver isto, né? Mas a orientação para as pessoas de púlpito, de como cuidar das finanças, de como equilibrar isto, não só os números das finanças, mas equilibrar o emocional. Porque é tão gostoso, é tão fácil quando a gente acha alguém para jogar culpa, né? Uhum. Igual tem um pessoal que fala que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Não vou meter em política. Mas quando eu acho que a minha esposa é a culpada, parece que resolveu o problema. E é uma mentira deslavada. Eu vou jogar mais peso sobre ela, ela vai devolver isto, porque toda ação provoca uma reação igual ao contrário, coisa da física. Mas acontece também nos relacionamentos. Se eu não tiver uma ideia equilibrada sobre finanças, sobre a emocionalidade, eu vou arrebentar com a minha família. Arrebentar no próprio sentido da palavra, acabar com 50% dos divórcios, pelo menos originalmente, tem sua origem ali nas finanças. Sabe que a gente, em aconselhamento dos casais que a gente faz aqui, como eu falei, né, é interessante que muitas vezes, só porque tem pouco dinheiro briga. Não, quem tem muito também briga, né? E aí você tem que ter esse diálogo, como você bem falou, Douglas. E um exercício que eu costumo fazer com os casais é assim, não joguem tênis. Não é jogar o tênis literal, tá, gente? Sim. É jogo de tênis, né? Joguem frescobol, né? Porque essa dinâmica... facilitar. É bem legal, porque quando você joga tênis, né? Eu joguei tênis um tempo, o objetivo é de você pegar no saque e já eliminar a pessoa, já marcar o ponto. Torcer para que a pessoa deixe a bolinha cair no chão. É isso, né? Deixa ela errar. Contar com o erro dela. E você dificulta, porque se a pessoa tá aqui, você joga a bola lá. Faz ela correr o máximo para se cansar, para você eliminar. Já numa praia, num ambiente gostoso, com a família, o frescobol é diferente. A gente não quer que a bolinha caia. Então, o diálogo é isso, é de você jogar a bolinha, facilitando a compreensão para que a pessoa possa trazer de volta e ter esse diálogo saudável sobre vida abundante, vida financeira, ter essa comunicação, né? Então, nessa comunicação, eu venho aqui, né, para conversar com vocês, supondo que num encontro casual, eu vou levar um pão para eles. E vocês têm a mesma ideia, eu vou levar um pão para o Douglas. A gente chega, troca o pão, eu vou para casa com um pão e vocês vão para casa com um pão. Mas se a gente chega e assenta para conversar, eu venho com uma ideia. Vocês colocam a vossa ideia. Já são 2 ideias. Eu vou sair com a minha, com a de vocês, e bem provável que eu terei uma 3ª ou 4ª, por conta do diálogo. Se eu paro para conversar com a minha esposa, ela vai me dar a visão dela, a parte dela, eu vou ter mais subsídio para pensar e repensar, porque eu nem sempre tenho razão. Pode perguntar para minha esposa. Ela vai dizer que eu não tenho razão. Mas, coisa de esposa. Mas não são todas coisa assim. De esposa. Não são todas assim. Algumas são piores, né? Porque a gente tem um ditado em casa, né? Eu só errei uma vez na vida. Quando eu pensei estar errado. Aí ele fala pra mim que eu não passo frio, porque eu tô sempre coberta de razão. A Thaís tá sempre quentinha. Pra que cobertor? Ela tá sempre coberta de razão. Né? Não passa frio nunca. Mas uma coisa legal que ele falou, porque a gente conversa muito. Eu e o Rafael, a gente conversa demais. O podcast originou disso, né? Que a gente sai pra viajar. Conversas. A gente sai falando, amor, dá uma pauta legal isso aqui, né? E aí, fala assim, um chega com uma ideia, outro chega com outra, e provavelmente a gente vai sair com 2, mais umas 2.
E muitas vezes das nossas conversas sai, não é nem o seu nem o meu. A gente acha uma outra solução que não tem nada a ver ali porque veio dessa conversa uns insights e outros caminhos que levaram a uma solução. Então, a conversa é importante. E quem está ouvindo lá vai ter outras ideias também, sendo beneficiados e desesperados para escrever alguma coisa, também tem a minha participação. Sim. Isso é fantástico. O ser humano precisa entender isso. Sabe, e levando esse tópico na questão das igrejas, eu vejo que a igreja aqui do Brasil hoje tem uma oportunidade enorme, extremamente urgente, porque o dinheiro não pode ser tratado simplesmente como um tema de contribuição. Falávamos com um empresário ontem, que inclusive ele é empresário 007. Ele falou assim, a quinta igreja que eu já mudo, né? Um rapaz aqui no podcast contou essa história pra gente, o Edu Silva, do Tela, da Rede Tela. Ele falou assim, que ele conhece um empresário, que é um empresário 007, que ele já está na quinta igreja e ele chega na igreja e não fala que é empresário. Porque toda vez que ele fala que é um empresário, vão pesquisar, é um bem-sucedido, uma empresa próspera, já começa a chegar boletos para ele pagar. Ou você pode contribuir, ninguém pergunta da minha família como ela tá. Ninguém quer saber de mim. Agora todo mundo olha só a quanto que eu posso contribuir. Então, o dinheiro, ele envolve ali um cuidado pastoral, casamento, os filhos, né, muito, né? E também, por um outro lado, uma ovelha que é endividada, né, ela não pode ser simplesmente assim chotada da igreja também. Ela tem que ser ensinada, cuidada, acompanhada para ter uma organização. Então, como o próprio Douglas falou, é papel das lideranças, das empresas, das igrejas, das organizações, orientar, ajudar as pessoas. Porque ninguém nasce sabendo nada. O ser humano não é uma samambaia que já nasce pré-definida ali, que tem que crescer, né? Simplesmente. Todos nós somos o ser humano, ele nem instinto como animal tem. Né? E esticando a conversa, eu levei meu filho, estava estudando sobre evolucionismo, não sei o quê. Ah, porque veio do macaco? Eu falei, tá bom, vamos pro zoológico então, né, amor? Aí eu cheguei no zoológico e falei assim, ó, aquele macaquinho ali, ele acabou de nascer, ele já sai andando, já gruda na mãe ali pra mamar, já faz de tudo. Eu falei assim, ó, você, meu amigão, tive que te ensinar cada detalhe, né? Tive que te limpar quase 2 anos para você saber o que é. Eu falei, isso, nossa evolução veio disso, então a gente regrediu, concorda? Nós somos espécies diferentes. Por isso que nós temos que orientar as pessoas. E orientar falando, ó, se você acredita que veio do macaco, eu nem vou entrar na briga de família. Eu vou ficar como criacionista. Deus me criou. Falando isso, para passar orientação, nós vamos levar lá na igreja. Agora, mês de agosto, vamos tirar o mês de agosto todo para falar sobre finanças. Que legal. Todo domingo falar sobre. Mas nós vamos levar para abrir um camaradinho aí que para falar um pouquinho sobre finanças, tal de Rafael Mantuan, eu acho que é esse nome. Alguém nessa conhece? E ele vai dar um pontapé inicial. Por falar nisso, Rafael, aquele livro que você me presenteou, a minha esposa já leu, já colocou em prática, está colocando em prática, está ensinando os meus netos. Glória a Deus, que bom. Olha que demais. Antes de ontem, eu fui levar minha esposa no oculista aqui no shopping, ele ia mexer alguma coisa na vista, e a minha netinha estava com uma bolsinha com R$3, moeda de R$3. Ô vó, eu tô com dinheiro, eu queria comprar uma roupa brilhante. Então eles foram numa loja lá, escolheu uma blusinha que ela queria brilhante. Ela falou, olha, o dinheiro não vai dar. Você dá esse dinheiro, a avó vai completar e depois você devolve para a avó. Tá bom? Tá bom. Então, ela está começando a aprender que ela tem dinheiro, ela pode comprar, ela pode ter. Mas isso tudo eu tenho que começar do beabá. Sim. Do zero. São princípios, né? E vai ser um privilégio poder servi-lo, a sua igreja, né? E a comunidade, para mim, é um grande prazer. E falando de livros, pastor, né? De onde que nasceu a ideia do livro O Espírito das Palavras? O Espírito das Palavras. Bom, como eu sou terapeuta emocional, da linha TRG, eu entendo que as palavras, elas têm poder, sim. Principalmente a palavra de Deus. Quando o Senhor diz, e Ele dizendo, a coisa acontece. Deus não põe a mão em nada para fazer nada. A ferramenta que Deus usa é a palavra.
Ele diz a palavra e acontece. Ele diz, haja luz e houve luz, haja separação da terra seca e das águas. Ele falava, a palavra saía e não volta para ele vazia. Ele dá a ordem e vai. Jesus falou assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Opa. Então é espírito. Espírito é ar. Pneuma do grego, ruach do hebraico. E você não vê. Está aqui. Eu estou dizendo, liberando palavra, você não vê a palavra, mas ela viaja daqui, vai para os teus ouvidos e entra na tua mente. O que eu digo para você é, se eu estiver movido por um espírito zombeteiro, eu vou lançar uma palavra. Eu vou falar para você. É uma verdade, mas eu tenho que usar como exemplo. Você é feio. Uhum. Você é feio, né? Aquela palavra, que espírito estaria dizendo para você? Brincadeira, zombando, ou mesmo querendo ofender. E que espírito você estaria recebendo esta palavra? Como uma ofensa, como uma brincadeira, e aquilo fica gravado na tua alma, na tua mente, e começa a gerar dificuldades emocionais. Sim. Por que eu vou me cuidar? Por que eu vou tomar banho? Por que eu vou ter que ouvir aquela menina que eu tenho que tirar a blusa e pôr a blusa? Já sou feio mesmo, casaco, né? Tira casaco. Por que eu vou ter... Porque eu sou feio, nada vai melhorar para a minha vida, né? A menina lá está querendo... os meus fãs. E aí, eu digo uma palavra, como é espírito, você não vê, e aí começa a surgir efeito. Aí, quando os pais dizem para as crianças, você não vai dar nada, isso não é para você, aquilo fica gravado como verdade, como espinhos na alma. É forte isso, hein? Fica gravado como espinho, ele vai acreditar, forma crenças paralisantes. E o meu trabalho como terapeuta é entrar na mente da pessoa, fazer... eu não faço regressão, eu não uso hipnotismo, eu vou pela ciência, se bem que é parte da ciência isso, mas eu não vou por isto. Por exemplo, eu estou tratando do Rafael, e ele me fala uma coisa, quando ele era pequeno, ele foi para a escola, 5 anos, e chegou na hora do recreio, meu tempo era recreio, né? Chegou na hora do recreio, ele abriu a lancheira e não tinha o lanche. Aquilo traz algumas informações para uma criança de 5 anos, que é, esqueceram de mim. E a tua mente, a nossa mente, ela faz uma generalização, generaliza. Tudo que se diz, esqueceram de mim, está lá no espinho da lancheira, vazia. É assim, a tua mente é atemporal. Você estava com 5, estava com 50, para ele é tudo agora. A mesma dor de outrora está doendo agora. Então a gente vai chegar, vou falar, Rafael, então se concentra, respira, eu explico técnica da respiração, respira, se concentra e vai lá nos 5 anos. Porque essa parte do teu cérebro, que é o cérebro reptiliano, guarda 400% de tudo que você viveu desde a vida intrauterina até agora. E nós temos a facilidade de guardar coisas ruins. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Parece que é até mais do que as coisas boas. Sim. A gente sempre fala que o mal é muito forte. Muito forte. E é mentira, porque nós damos valor a isso. E eu trabalho com isso. Aí você vai, se concentra, volta lá nos 5 anos e vai reclamar com a diretora, com a professora, não colocaram o lanche. Vai pedir um socorro. E vai reclamar com quem de direito, com a mamãe, o papai, a babá, quem for. Vocês não colocaram o lanche. Aquilo é tirar o espinho, você pôde falar. Mudou a história? Não, mas mudou a forma de ver a história. Ressignificou, né? Total. E aí, exatamente. Estava processado, a gente reprocessou. E a gente vê a diferença de pessoas que tiveram uma infância na escassez, onde o dinheiro era medo, era briga, era... Nossa, eu cresci assim.
O Rafa já não cresceu assim. O marido, ele fala que ele nunca foi endividado. Eu já fui endividada. Eu falei assim, olha a diferença de uma casa em que o dinheiro esteve no centro e era o motivo de todas as discussões, era o motivo das brigas, de separação, e como isso traz para a vida adulta alguns comportamentos. E a gente verifica, inclusive, nos nossos clientes, alguns comportamentos que é muito difícil eles quebrarem, como a compulsividade por compras, a dificuldade em tirar algumas coisas que nem são tão necessárias. Por exemplo, a pessoa tem 3 carros, está super endividada e tem 3 carros. Para que precisa dos 3 carros? Quer se mostrar. Né? Ou tem um carro que é mais caro do que um apartamento, só que não ganha para sustentar esse carro e mora de aluguel, não por opção. Então, a gente vê esses comportamentos. De que forma que essas pessoas podem trabalhar isso na vida adulta? No dia a dia delas, eu sei que procurar uma terapia, no caso, que vai fazer esse trabalho, é uma possibilidade. Mas para quem está ouvindo a gente... Faz uma terapia pro bono pra gente. O que eles poderiam fazer agora para identificar esses comportamentos que muitas vezes eles não percebem? A gente aqui no nosso trabalho de mentoria levanta, olha, está acontecendo isso. A gente encontra vícios que também drenam o dinheiro da família. Mas como é que a gente faz para eles se conscientizarem? Como é que eles agem? Quando a pessoa, você falou em compulsão, é muito comum. Compulsividade, ou por comida, ou por compra, por alguma coisa. Compulsão, parece que ela é empurrada para isto. É altamente emocional. Então, na investigação que a gente faz, a gente trabalha no cronológico, e vamos descobrir qual foi um momento que começou isto. E é a mesma coisa que ele foi lá nos 5 anos, a gente faz voltar lá. Tratei de uma amiga nossa, compulsão por compras de sapato. Aí, e depois por comida. E aí eu fiz esta viagem mental, ou como queiram chamar. Falei, agora você está entrando num shopping. Tem tudo, de uma agulha a um avião. Tudo e de graça. Eu quero que você entre lá e depois entra lá no restaurante, tem todos os doces que você quer. Tá? Depois de ter detectado onde é que estava, trabalhamos em cima, agora você vai entrar nesse shopping. Ela não pegou nada no shopping na viagem dela. Porque ela foi tirado aquele espinho, foi detectado, ela pôde falar, porque muita coisa a gente não fala, fica guardando, fica atravessado, a gente tem que jogar fora. Eu chamo de tirar espinho, tirar o veneno, cospe, que não vai ser legal para você. E ela foi curada. Você vê que esse é um conceito interessante que a gente trabalha aqui na nossa mentoria, que é um conceito também da suficiência. Quando a gente entende que Jesus Cristo, né, que Ele é o Senhor da nossa vida, e que tudo que nós temos é graças a Ele, e nada vai nos faltar, porque em Mateus capítulo 6 Ele nos promete o pão de cada dia, nos promete a roupa, nos promete, e se nós seguirmos ao Senhor ali, vivendo, né, segundo a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vai ser simplesmente suprida, ela vai acrescentar, né? E essa abordagem é interessante, pastor, porque quando a gente olha para as camadas da vida das pessoas, como planejador financeiro, eu coloco uma figura de um iceberg, muito comum eu usar ela. A parte que a gente consegue ver ali é renda, despesa, investimento, patrimônio e tudo mais. Mas a parte de baixo do iceberg, que é a parte mais profunda ali... Que oferece o perigo. É a parte que é interna da alma, né? É entender ali quais são os seus medos, quais são suas vergonhas, qual a culpa, né? E muitas vezes a família tenta resolver os problemas financeiros dela somente por números. E é um desafio isso, porque assim, como você falou, né? Existem muitas crenças limitantes. Graças a Deus, como a Thaís falou, eu, graças a Deus, nunca fui endividado. Porque eu sempre tive muito medo de ficar pobre. Porque eu vivi na pobreza. Então, todo recurso que eu conquistava, eu poupava e buscava maneiras de reinvestir, de construir patrimônio, porque eu não queria viver na pobreza. Não que eu não me acostumava, né? Eu vivia aquilo, mas aquilo não era comum para mim. Porque eu tinha visão de uma outra realidade, de um outro acesso. Mas as pessoas muitas vezes não têm isso. E aí você cresce ouvindo seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor. Olha lá, o dinheiro é sujo.
Porque o rico não presta. Olha, se você é rico... Compra isso, na volta a gente compra. Mentiras. Mentira. Judiou e criou trauma. Aquela questão de falar assim também, por exemplo, né? Olha, não faz isso que Deus tá vendo, Deus não gosta. Assim, chama a responsabilidade pra você, amigão. Entendeu? Deixa Deus fora dessa conversa. Quem não gosta é o papai, quem não gosta é a mamãe. Eu não vou te dar por disso, daquilo, sabe? Então, essas crenças de confiança, de quem é Deus, de como lidar com o dinheiro, é extremamente importante. E como que esses traumas familiares, como que a gente faz para quebrar esses traumas familiares, para que eles não venham se repetir com essa relação com o dinheiro na família? Nem com a próxima geração, porque essas pessoas repetem com a próxima geração. Na psicologia, nós temos uma coisa chamada compulsão à repetição. E na teologia, dependendo da área, maldição de gerações. Eu trabalho com isso. Não com aquilo de buscar nos antepassados o que eu fui no passado. Não, isso a Bíblia condena. Isso não. Mas quero saber, se eu tenho na memória, como que eram os teus bisavós, os teus avós, os teus pais? O que vinha acontecendo e o que pode estar acontecendo, repetindo em você, na sua família, e o que você está reproduzindo com tudo aquilo. Então, nós trabalhamos com isso também para tirar, tanto na teologia como na psicologia, dentro da terapia. Que é comum repetir padrões, né? Porque meu pai fez isso, ele é assim. Né? E muitas vezes as pessoas tomam isso como maldição, mas é sem vergonhice também, né? Não, tem muito... Opa! O que mais tem é sem vergonha. Quebra isso e vamos pra frente, irmão. É que não é tão simples. Não é tão simples, mas eu venho de uma história de padrões, de gerações em que eu consegui quebrar. Sim. Esse padrão, mas não é tão simples, porque exige uma conscientização, existe que alguém de fora te traga uma outra visão, porque quando você vive naquele mundo, você acha que só aquele mundo existe. É só aquele círculo mesmo. Você acha até normal, não é o meu caso, mas a gente vê, normal ocorrer abusos dentro da família, né, que você fala, é normal, porque o pai, o tio, então não é... Você sabe que precisa ser visto de fora, às vezes com a ajuda de alguém. Sim. Um dos esforços que eu tenho é sempre buscar mostrar para o meu filho, para os meus sobrinhos e parentes próximos, dar uma outra visão de mundo. Porque nós vivemos num mercado, num mundo que tem certas escassez e o desejo do ser humano é ilimitado, isso é fato. Só que a gente vive num mundo de escassez. Por que eu falo isso? Quando a primeira vez que eu viajei aos Estados Unidos, eu achava muito normal as casas serem muradas, com cerca, com não sei o quê. Eu achava aquilo muito comum. Nossa, aqui, se você deixar uma coisa na rua, vão roubar. Até que eu fui à casa de uma amiga minha, um forte abraço para você, Lanes, minha querida amiga que mora lá em Nova York. Ela me convidou, Rafa, vem aqui em casa, não sei o quê. E aí eu fui, ela mora numa cidade do lado de Nova York, que me fala daqui a pouco, eu vejo o nome dela. E eu fiz umas compras, fazia uns 15 anos, pela Amazon. Queria comprar isso e aquilo, já turistei, já cheguei em dólar, fui comprando aqui e tal, né? Primeiro que aqui demorava anos para chegar uma encomenda, lá chegou no outro dia. E o que me causou mais estranheza foi o fato de chegar, além de ter chego no outro dia, deixaram na grama, do lado da caixinha de correio dela. A hora que nós chegamos de um passeio, durante o dia, aquilo me causou uma estranheza. A hora que eu vi aqueles pacotes, falei, gente, como? O cara é louco, irresponsável. Ela ainda me olhou, entendeu e riu. O marido dela, que é americano, aí eu conversando com ele, ele falou assim, cara, o que é isso, meu? Deixa na rua as coisas... Por quê? Aí eu falei assim, mas ninguém vai levar? Se a caixa estivesse vazia, ela ficava aqui. Aí eu falei assim, mas ninguém vai levar? Ele... Por que alguém levaria? Tá na minha caixa de correio. Não, ninguém mexe. Cultura. Aquilo me deu um choque, por isso que eu falo que é importante mostrar e dar acesso. Então, quando eu levo uma criança para um restaurante, pego meu filho, levo para um parque, tenho a oportunidade de conversar, falo assim, olha, não mexe nisso. A gente tem uns mantras em casa, né? Falo assim, pai, eu já sei. Sempre que eu entro no lugar, eu tenho que deixar igual ou melhor. Exatamente. Sempre igual ou melhor. Que é importante ter uma visão, né, de fora, expandir essa mente. Porque senão, você acha que aquilo é comum. Ter dívidas em casa é comum. Brigar por causa de dinheiro é comum.
Não é. A gente tem que ter Não, diálogos não, e não. conversas, como qualquer outro assunto. Mas, gente, não é comum. Não tem por hoje, aguenta um pouquinho, você vai conseguir. Não vai morrer por causa disso. Né? Vai morrer se você fizer isso uma guerra. Sim. E na guerra, gente morre. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, então, do lado das mulheres. Falar um pouco sobre... dividir aqui, né? As mulheres que assistem a gente. Que muitas carregam a casa sozinha, os filhos, a empresa. E ainda sentem culpa por querer prosperar. Porque mulher tem um pouco disso. A maternidade faz com que ela se divida, né, deixa um pouquinho por um tempo a parte profissional de lado, ou não se dedica tanto quanto para o profissional, porque ela pega a criança na escola, ela coloca a criança para dormir, chega do trabalho, vai lavar roupa, e nem sempre o homem tem todas essas responsabilidades. E como que uma mulher cristã, ela pode prosperar sem perder a leveza, porque toda essa sobrecarga muitas vezes deixa a mulher mais dura, mais masculinizada, inclusive, sem ela se sentir culpada e sem carregar tudo isso sozinha, né? De que forma que ela pode prosperar, falando assim, não, vai tranquilo, segue a sua intuição. Sugere. Com todo este peso que a senhora passa, porque você contou um pouco da tua história, todo esse peso que você passa, ainda vem aquele crápula do teu marido e ainda fala para você, será que você vai dar conta? Será que você vai conseguir atingir os teus objetivos? Ela já tem um peso natural, adquirido. Foi adquirido, porque ela deixou acontecer. Se desde o início tivesse falado o seu crápula, dá uma forcinha aqui, né? Lá em casa, eu costumo levantar primeiro, aí eu vou para a cozinha, faço café, eu sei que ela gosta de ovo mexido, eu faço ovo mexido, deixo tudo preparado, falo, tá esfriando. Olá, marido, igualzinho você. Tem câmera em casa? Mas é verdade, ele faz isso. Não, mas isso para mim é um prazer, porque a situação atual estão masculinizando a mulher, feminilizando o homem e idiotizando os dois. Então, é o comum. Então, se eu posso facilitar como marido qualquer situação... Hoje, por exemplo, eu peguei as roupas que ela lavou e precisava secar e São Bernardo, esse frio tudo não seca nada. Eu fui lá naquele lava rápido lá de roupa, eu fiquei lá esperando e trouxe tudo. E eu não tenho a paciência de ficar dobrando bonitinho. Eu enrolo tudo, igual você fez com a tua roupa a hora que você chegou. Eu coloco tudo na sacola, mas eu estou fazendo a minha parte. Mas isso é uma conscientização. A mulher, mas já está isso há muito tempo. Nós, homens, somos perfeitamente ensináveis. É só ensinar. Né? Por exemplo, eu falo isso no encontro de casais. Quanto tempo faz que ele não diz para você, eu te amo? Não falando especificamente vocês. Quanto tempo faz? 40 minutos. Faz minutos, porque aqui a regra fala todo dia. Eu te amo. Eu falei, quanto tempo? Geralmente, faz tempo, né? Falei, a culpada é a senhora. A senhora tem que ensinar ele. Igual Jesus ensinou para Pedro. Eu tenho que sempre usar a Bíblia. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, 3 vezes seguidas. Então, a gente faz esse exercício. Pergunta para ele, você me ama? Aí, depois ele diz que ama, eu pergunto, você sentiu sinceridade o que ele falou? Mas depois da 4ª vez, ele vai falar sem você perguntar. Então, nós homens somos perfeitamente ensináveis. Diga, olha, eu estou cansada, sobrecarregada, tenho os nossos filhos, tá certo que é só eu que tenho leite, eu tenho que dar leitinho, mas você pode fazer outras coisas para facilitar esse meu momento, para me trazer um pouco de conforto. É que ensinar dá trabalho, né? Muitas vezes as pessoas cansam de ensinar e muitas vezes largam. Eu não quero falar mais sobre isso, já falei 30 vezes.
tem que repetir. Ensinar Exatamente. é um processo de repetição ou emoção. Repete comigo, eu sou idiota, tenho que aprender. Mais ou Né? menos, E aqui, Douglas, falando da questão do homem também, né? Tem um outro lado muito machista e masculino, que o homem pensa que ele tem que carregar tudo sozinho nas costas, que ele não pode, né, demonstrar nenhum tipo de fraqueza. O que muitos homens gostam de quebrar sozinho, né, sem antes pedir ajuda? Igual quando tá viajando, não para o carro para perguntar, né? Não. Eu sei onde é que fica. Né? E em finanças é igual. Você tá falando de mim? O homem não pergunta. Não a mulher para vai pra perguntar. Por isso que elas não se perdem. O homem traz para ele a responsabilidade já natural. E ele precisa falar das suas necessidades. Eu sou capelão da Polícia Militar também. Lá eles são ensinados. Mas não fala exatamente assim. Homem não chora, não pode demonstrar fraqueza. Mas isso já vem ensinado desde pequeno, dependendo da família que veio. Para de chorar, engole o choro. E aquilo vai agoniando o cidadão por dentro. Vai adoecendo e adoece até o corpo. Se não tirar este peso, vai ser ruim. Mas ele tem que reconhecer. Olha, tá muito peso, eu preciso dividir isso aí. Mas com quem eu vou falar? Não confio em ninguém. O problema é confiança. Eu vou falar, vão... Me ridicularizar, ironizar. Eu tô ferrado. E você citou um grupo de pessoas muito trágico, porque esses dias eu participei de um evento que estava lá um dos responsáveis pela capelania da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se não me engano, e o maior índice de suicídio está dentro da Polícia Militar. Exatamente por isso. Aí o camarada está tão sobrecarregado, mas não é só na Polícia Militar. Nós homens já viemos nessa cultura, principalmente... que se escuta da infância, como a gente falou, daquelas frases, da palavra, do espírito da palavra. Eu tenho essa responsabilidade, só que eu não quero passar para os meus filhos, os meus netos, e eu mesmo levo, querendo tirar o peso deles, eu só vou acumulando. Eu tenho que jogar fora essa mochila de pedras que não é para eu carregar. E como é bom dividir as cargas, né? Puxa. Saber que cada um tem a sua competência. Isso em casa a gente faz com muita tranquilidade, né? É bom ser consultor porque a gente aprende muito com os erros dos outros também. A gente tem esse privilégio. Eu falo, Deus, me deu um privilégio de ter uma profissão que eu posso ter muitos espelhos ali. Eu falei, opa, aquele eu não quero. Aprende todo dia, né? Muito, aprendo muito do dia. Então, por exemplo, na questão do orçamento doméstico em casa, quem cuida é a Thaís. Então, quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu mando o link para ela e falo assim, amor, compra isso aqui pra gente. Ela sabe do limite, se sim, se não, tal. Então, ela faz essa gestão. Fala assim, olha, eu sou responsável em ter a manutenção da casa, em fazer a formação, a construção de renda, de riqueza. Essa é a minha responsabilidade. Você administra isso? Sim. Então, as contas quem paga. E traz uma leveza, porque a gente chegou nesse diálogo, dividiu as funções. Sabe? Cada um tem a sua função pré-definida. E não tem que... Alguém pagou a conta? Não, cachorro de doido não morre de fome, cara. Não. Tem que ter as definições. E aí, nessa leveza que você teve, você tem até a capacidade de ouvir um não dela do tamanho teu. Não. Por quê? Porque não dá. Como não dá? Eu que trago as coisas para cá. Não, você trouxe, estamos dentro do nosso limite, eu estou dentro do limite de segurança, e não. Você pode até ficar chateado, eu que faço tudo isso aqui, vai dormir lá, se cobre que é mais quentinho. Mas é bom ter um guardião ali, a gente aqui no patrimônio das famílias que a gente gerencia, tanto de investimento, enfim, eu escrevo uma política de investimento, de gestão patrimonial. Por que escrever uma política é tão importante, no meu caso, com os meus clientes? Porque a gente coloca diretrizes. Porque parece que toda hora vai ter um melhor investimento, tem uma grande oportunidade. Tá na política? Não tá. Então vai ter que dar trabalho para mexer, né? Vamos ter que chamar seu marido, seu esposo, seus filhos, para mexer nisso aqui, porque todo mundo assinou de acordo com isso aqui.
Quer mexer nisso? A gente chama a reunião. Vai dar trabalho. Então, entenda, defina uma política, faça essa conversa, que acho que é um ponto legal. Exatamente, conversa. A conversa é o ideal. E levar a carga uns dos outros é ensinamento de Cristo. Sim. Mas aqui no nosso caso, quando eu falo não para ele se sente mais aliviado do que ofendido. Não Sim, é? total. Ele se sente mais aliviado, ele fala assim, tá prestando Por causa atenção. da cabeça dele. Por causa da cabeça dele. Se pega um marido que já vem revoltado desde a infância, a mulher falou não. E a gente vê situações Se bem que ela assim. só falou não, né, pra gente. Mas eu estou falando de nãos específicos. Sim. Tá? É porque o não, muitas vezes, ele é um formato de carinho, de cuidado, de amor. Sabe? Se protegendo proteção. de não se arrebentar. E é função da mulher, eu vejo muito isso nos perfis entre homem e mulher. O homem, por natureza, ele é mais arrojado, ele é mais dinâmico, né? Por ele vai all in em várias situações da vida. Mas a mulher, já por sua natureza, ela cuida da casa, dos filhos. É muito comum o homem querer, tô com um problema na empresa aqui, põe a casa como garantia. Aí eu falei assim, podemos conversar com a sua esposa sobre isso, né? Porque o homem, ele é, pela natureza, é o que sai para caçar, é o caçador, ele é mais aventureiro, ele gosta mais da adrenalina, ele arrisca mais, ele é mais corajoso. Pela natureza, né? Tirando aqui a sociedade, pela natureza do ser humano. A mulher, ela é mais frágil, ela precisa de mais segurança, ela, como o marido falou, protege os filhos, então para ela ter reserva financeira, ter a própria casa, cuidar da educação dos filhos é o mais importante. Então, aí que entra o conflito, quando um quer avançar e o outro fala assim, não, mas eu preciso segurar. Tem que ter esse equilíbrio, né? E aí, como é que numa família, uma conversa sobre isso, considerando as diferenças entre homens e mulheres que precisam falar sobre dinheiro e precisam conversar sobre os planos futuros, e a gente faz isso com os nossos clientes, e tudo que a gente faz com os nossos clientes, a gente faz com a gente também. Mas tem que estar com o coração preparado para essa conversa difícil. Como preparar o coração para receber e entender o lado do outro? Que coisa legal que você me perguntou. Você faz terapia de casais? Faço. Mas primeiro, eu não acredito numa restauração de casamento. Eu acredito na restauração de pessoas restauradas que restauram o casamento. Colocar a ideia na cabeça deles. Então, primeiro, eu trato de um e de outro. Zerou, eu posso concomitantemente. Separadamente. Separadamente. Depois que eu peguei tudo, tirei os espinhos, arrumou, a cabeça está preparada, agora junto. Qual era mesmo o problema? Se forem 2 sessões a mais, é muito. Então, a pessoa restaurada restaura o casamento dela. Restaura a empresa dela. Então, para ser restaurado, eu preciso passar informação, que é o teu trabalho, na área financeira. Você pega um empresário que está todo arrebentado, primeiro você precisa consertar a cabeça dele a respeito de dinheiro. Como é que você está fazendo isso? Então, você já acha que pode gastar? Qual o percentual que você vai fazer com isso? É orientação. Então, passa a orientação. E eu tenho trabalhado com casais assim, é maravilhoso. Hoje a gente tem um programa específico para casais, uma mentoria de casais. E é uma mentoria de organização financeira, de patrimônio, etc. E dentro dessa mentoria, a gente faz essa separação. A gente percebeu que é necessário. Por quê? Boa parte dos nossos clientes são casais. Às vezes vem um, às vezes vem os dois. Mas, às vezes, quando o assunto é difícil, se torna uma lavação de roupa suja. E não é a ideia. É por isso que eu faço. E não é a ideia ali. Aí você vai lavar roupa suja comigo aqui. Fala. Aí eu venho depois tratando, arrumando cronologicamente, tematicamente, o que traz para você de resultado no corpo. Tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tá leve, tá bom. Agora com ele. Mesma coisa. Porque quando é com os dois e o consultor na frente, no nosso caso, até fere mais. Sim. Porque tem uma plateia, tem uma pessoa assistindo e ali. Humilhante. Acaba ferindo mais, ou seja, piorando. Então, nessa aqui, específica de finanças para casais, a gente também tem uma parte dela que é separada. E a gente Mas atende... é interessante isso aí, porque você equilibra
E as duas pessoas equilibradas, agora vocês podem conversar sobre finanças, sobre sexo, sobre filhos, sobre trabalho. A gente faz a roda da vida aqui na nossa mentoria. Mas, Rafa, o que tem a ver a roda da vida com finanças? Tudo? Porque onde você coloca ali a sua riqueza está o seu coração. Exatamente. O dinheiro é a ferramenta. É uma ferramenta, né? Mas ainda nesse assunto de empresários, nós atendíamos um empresário essa semana que estava com bastante medo pelo grau de endividamento da empresa, né? E naquela ocasião me veio à mente o texto de 2 Reis, no capítulo 4, a história da viúva, que o marido morre. Eu não sei em que circunstância ele morre, ou se ele era empresário, ou que era tal, mas eu sei que ele não tinha um seguro de vida de Israel ali, né? Que podia ter um seguro de vida, ele não tinha, né? Como ele não tinha um seguro nem nada, os credores vieram ali e bateram a porta e para levar os filhos daquela mulher como escravos. Era lei mosaica, inclusive. Né? Exatamente. Então, não pagou as contas, os seus filhos vão ser nossos escravos. É claro que hoje, graças a Deus, nenhum dos nossos filhos são levados como escravos, mas eles se tornam escravos de inúmeras situações por consequência dos erros dos pais, por não se planejarem, por não organizarem suas finanças, por não colocarem as coisas da maneira correta, né? Esse casal especificamente tem uma grande empresa, um patrimônio enorme, só que a gente, quando calculou, né, o passivo trabalhista, se você for fechar a empresa hoje, quanto que custa? Se você não sei o que, quanto que custa? A educação dos seus filhos todos, quanto custa? Aí você percebe que assim, olha, o dinheiro que a gente tem reservado aqui, investido, não é suficiente, nem para metade do que a gente tem que fazer. Aí entra o desespero. Pois é, e aí a gente entra com planejamento, trazendo a palavra de Deus, os princípios. Olha, talvez aqui a gente não vai precisar esperar chegar o azeite e as botijas, mas a gente pode fazer um plano de investimento, a gente pode fazer a contratação de um seguro que de fato faça sentido para vocês colocarem a cabeça no travesseiro e falar, se hoje o Senhor me recolher, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiz o meu melhor, né? E esse azeite, ele pode estar simbolizado nisso, nas habilidades, nas possibilidades de ampliar as negociações, o network, investir nisso também. Esse é o azeite. Uhum. Até porque se ela não tivesse uma boa relação com as vizinhas dela, ela não conseguiria as vasilhas. As vasilhas. Eu adoro esse texto. Esse texto é muito rico. Muito rico. Obedecer a palavra de Deus, que a ordem do profeta foi fazer. Mas por quê? Obedecer, ter um bom relacionamento ali com os seus pares, acreditar. E, para mim ainda, nesse texto, talvez seja o primeiro caso de uma renda passiva eterna, porque a Bíblia fala que ela vendeu e viveu do resto. Aposentadoria. Olha que interessante, né? Ela conseguiu ter uma... Deus providencia para você. Nos detalhes, você estava falando de depender de Deus. Uma vez eu estava viajando para o norte do estado de São Paulo, para Jales, e eu estava viajando, aquele calor, é uma região muito quente, eu fiquei com vontade de comer, de tomar um suco de melancia gelado. Falou, senhor, eu tenho intimidade com ele, assim. Ô, senhor, eu queria um suco de melancia, você não tem aí? Não falei isso, mas... Eu estou andando, quase chegando lá, tinha uma barraca de frutas, e ele estava escrito lá, suco de melancia. Eu cheguei lá, parei, carro de São Paulo, eu falei, tem suco de melancia? Claro, está escrito aí. Está na placa? Tá. Então tá, você vê um suco para mim? Tá bom. Eu pensei que ele ia me dar um copo. Ele trouxe uma jarra grande e o copo já cheio. Eu falei, mas é muito. Eu falei, não, pode tomar, é assim mesmo aqui. Tomei, eu agradeci a Deus. Eu falei, quanto que é? Ele falou, para homem de Deus não é nada. Eu falei, mas como você... Eu falei, olha, nós estamos esperando um pastor que vem pregar aqui na nossa igreja e o teu carro é de São Paulo. Não é que eu tinha cara de pastor, sei lá. Mas ele julgou que fosse. Então, não vou cobrar nada. E ele era membro dessa igreja lá. Olha que providência legal. Deus providencia nos detalhes. Ele te dá o suco de melancia, o cheiro verde que está faltando. Ai, meu Deus, e agora? Ele providencia. Imagina o que mais você pode esperar de Deus. Eu creio tanto em Deus, e não sou fanático. Eu detesto fanatismo. Que eu falo assim, olha, eu... já tem meu endereço lá no céu. Fica na zona sul do céu, na Vila Luterana, na última chacrinha do lado direito.
E falaram, não, você não está com heresia? Eu falei, não, sou bíblico. Aquele texto que me fala, o que ainda não vieram os teus ouvidos, os teus olhos não viram, não subiu para o teu coração, Deus já tem preparado. Se na minha concepção, aquela chacrinha, naquela vila luterana, porque eu sou penteca, mas eu já estou cansado de barulho. Então eu vou lá bem sossegadinho. Aí, mas eu estou pensando assim, já estou vivendo lá. Sim. Quando eu cumprimento as pessoas na igreja, que eu vou pela primeira vez, à noite eu falo, bom dia. À noite. Eu falo, bom, que diabo de crente que são vocês? Eu li que lá não vai ter noite, só dia, estou me preparando para ir lá. Aí eu conto da minha chacrinha. E tá tudo certo. E estou vivendo desse jeito. E ainda falo no final, ela é prova. Quer ir para o céu comigo? Vamos, não quer, vá para o inferno. Prático, né? Mas não tenho. Papo reto, gosta assim, pragmático. Você sabe que a gente tem um testemunho em casa muito marcante do cuidado de Deus para nós. Teve uma fase que nós passamos uma situação financeira bem escassa dessa história. em casa, né? E uma mãe, minha mãe sempre sofreu muito silenciosamente, nunca deixou transparecer, né, pra gente. Tudo bem que ela que sofre mais. Ela martelava mais o bife que era desse tamanho, ficava desse tamanho, né? De tanto que ele era martelado, coitado. Água no feijão. Água no feijão, tudo mais, né? Tinha que explicar para ela que pô, já estava morto. Né? Exatamente, mas martelava de um jeito. E numa situação bem de escassez, ela estava com vontade de comer alface. E na rua de casa, a feira ficava na rua de trás de casa, o senhor se lembra? E ela orou, falou, Senhor, que situação difícil. Poxa, eu queria pelo menos comer um alface, sabe? Minha família, assim, assado. Aí, deu alguns minutos, ela em oração ainda bate a porta de casa. Bateu a porta, minha mãe levantou, tal, abriu a porta, era a irmã da igreja. Assim, Mara, você me dá licença, me desculpa, mas é que eu tava na feira agora, vi um alface tão bonito, Deus tocou no meu coração de trazer para você, né, esse alface. Então, isso é a prova que a palavra nem sai da nossa boca e Deus já conhece o nosso coração, sabe? O Senhor a quem nós servimos, Ele supre as nossas necessidades. E Ele fala com quem pode fazer. Exatamente. Tanto do menor como no maior. Então, você que está nos ouvindo aqui, não sei qual que é a sua situação especificamente, mas saiba que o Senhor, Ele ouve você, o seu clamor, a sua necessidade, você empresário que está numa situação, procure. A Bíblia fala que através dos bons conselhos ali tem sabedoria. Então, procurem pessoas que realmente vão apoiar você a caminhar nessa jornada, né, esposa? Exatamente, marido. Então, a gente encaminhando aqui pro final, que passa rápido. Pois é. Papo bom, passa rápido, com tantos ensinamentos e práticos aqui para as famílias, para homens, para mulheres. Uma conversa muito necessária, né? Hoje veja só, a gente falou sobre dinheiro, sobre alma, poder das palavras, casamento, responsabilidade e fé, né? Que a pobreza que destrói o amor não é só falta de recurso, mas sim uma falta de conjugalidade, de diálogo, né? Falta de perdão, falta de direção. E quando Cristo entra na casa, Ele não entra apenas para abençoar a sua conta bancária. Ele entra para realmente colocar ordem no coração, na mente, na mesa, né? Nas palavras, nas decisões. E para você que está assistindo a gente, talvez esse episódio tenha tocado em alguns pontos sensíveis de alguma coisa que você está vivendo ou já viveu na sua vida. E se tocou, não ignore. Converse, ore, procure ajuda também. Não espere a casa adoecer mais para você começar a se cuidar da sua família, da sua esposa, do seu marido. O amor, ele não precisa sair pela janela quando a crise aparece na sua casa. Com Deus, verdade, comunicação e responsabilidade, a crise pode se tornar um recomeço. Com certeza. E aquilo se tornar um testemunho. Amém. Hoje eu posso estar aqui testemunhando problemas que eu passei na minha vida para ajudar outras pessoas. Com certeza. Pastor, como é que as pessoas te encontram? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo meu site, que é o dvterapias.com.br. Esse é fácil, porque se botar o sobrenome dele para falar... DV Douglas, viu? Sim, DV terapias, plural.com.br. Qual que é a origem do sobrenome? Lituana. Lituano. Os meus avós vieram fugidos da guerra por causa do comunismo. Entendi.
uma história muito legal, morando na zona leste de São Paulo, na Vila Zelina, que é colônia russa lituana. Uhum. E a gente arrasta alguma coisa dessa cultura. Que bacana. Tem Instagram também? Tenho, é Douglas Vilsinskas. Completou. Aí vamos no site. Brincadeira, viu? Sinskas é fácil escrever. A gente Você coloca marca no no Google. post. Não, põe no Google, ele já ajuda a gente a responder. Né? E Douglas, aqui para encerrar, se o senhor pudesse deixar uma palavra final aqui para as famílias, especialmente para casais, para empresários que estão passando uma pressão financeira, alguma dificuldade de comunicação, qual seria ali, né, olhando para a câmera da verdade, qual seria a palavra que você deixaria para o coração deles? A lente da verdade vai chegar para você. Eu digo o seguinte, que o amor não é um sentimento, é uma atitude. O amor não acaba. O que acabou foi a atitude de amar. Senão, como é que eu vou entender o que Jesus falou? Que eu tenho que amar os meus inimigos. O que eu quero fazer com os meus inimigos? Que passe um trem em cima deles, que Deus acabe com eles, oh glória. E o Senhor falou exatamente o contrário. Então, a atitude de amar. E amar os inimigos não é andar com eles abraçado, é não se deixar influenciar pelas possíveis maldades nele. E aí você vai ver que existe o amor. Jó foi abençoado e restituído quando orou pelos seus amigos, né? Eram amigos, porque estavam junto com ele, sentado lá no terreiro, e não é terreiro de macumba, no interior, e conversando com ele, procurando auxiliá-lo. Eram amigos, sim, mas da forma como falavam, para um coração amargo que estava sofrendo tudo aquilo que Jó sofreu. Então, não fala que o teu amor está esfriando, está acabando, não. É a atitude de amar. Ame, respeite, dialogue, anda mais 1, 2, 3 ou 20 milhas, vai juntos. Não desistam. Dá espaço no seu coração para a esperança, porque para tudo há solução. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Amém. Amém. É disso que eu tô falando. E você que tá acompanhando a gente, agradeço a sua audiência que nos acompanhou até este momento aqui do episódio. Se ele fez sentido para você, você conhece alguém que também precisa ouvir essa mensagem, lembre sempre de curtir, compartilhar, seguir aqui também, para que o algoritmo possa levar para mais pessoas essa mensagem. Sempre um privilégio caminhar com você. Obrigado, Pastor Douglas. Obrigado, minha esposa querida, por estar sempre conosco aqui. Tá? Um forte abraço, que Deus continue te abençoando e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.